Nesta palavra, eu quero trazer para a tua vida bênção. Eu quero falar sobre Josafá, a passagem que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Se você puder dedicar um pouco do seu tempo para ouvir e estudar comigo a palavra do Senhor, faça isso. No final, se você puder, dê o seu ok, seu like nesse vídeo. Compartilhe com os seus amigos. Compartilhe com os seus irmãos, com a sua família. E se você gostar desse vídeo, gostar desse canal, se inscreva para que nas próximas vezes você seja avisado sempre que seja postado um novo vídeo. No segundo livro de Crônicas, capítulo 20, nos versículos 3 em diante, diz assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Para você entender o que influenciou a vida de Josafá, filho do rei Asa, que havia governado antes, você precisa abrir comigo nas passagens de 2 Crônicas 14 e 16. Lá nós vamos encontrar um rei que aparentemente temia ao Senhor. E o temor dele, na aparência, era tamanho e tão grande que ele chegou a depor a sua própria mãe. Tirou do cargo de rainha e depôs ela porque ela adorava outros ídolos. Nesta mesma intensidade onde ele servia ao Senhor, chegou-se contra ele, este rei Asa, um grande exército dos etíopes, mais de 1 milhão de homens. E o rei Asa, temendo ao Senhor, buscou a Deus. Incrivelmente, este é o nosso Deus que pode todas as coisas. E para Asa, ele deu vitória sobre aquele exército de mais de 1 milhão de homens. Sabe, meu irmão, sabe, meu querido, Deus está procurando pessoas, homens, mulheres, crianças, que creiam na palavra dele e acreditem no impossível, para que ele possa operar na minha vida, na sua vida, algo tremendo. Então, independente das circunstâncias que te cercam, creia no Senhor, não desanime, porque você vai vencer, porque o nosso Deus, através do Espírito Santo, nos dá poder. Com o Espírito Santo nós podemos saltar muralhas e desbaratar exércitos. Esse nosso Deus, que deu vitória a Asa contra esse exército de mais de 1 milhão de homens, é o mesmo Deus que opera na minha e na sua vida. Mas este rei Asa, diante de uma nova circunstância de guerra contra Israel, ele temeu, ele sucumbiu ao medo, esquecendo do que Deus tinha feito para ele com este exército de 1 milhão de homens. Nisto, Deus manda o profeta para repreender o rei Asa. Porém, Asa não se arrepende. Asa, com a sua soberba, acaba trazendo a ira de Deus contra a sua vida. E acaba, na verdade, perdendo a graça do Senhor. Asa, diante dessas circunstâncias, ele cai doente. Porém, mesmo assim, não buscou ao Senhor. É o que a Bíblia nos ensina nas passagens de 2 Crônicas, capítulo 14, 15 e 16. É nesse contexto que nós vemos o rei Josafá sendo criado, conhecendo o poder de Deus e como Deus opera na vida daqueles que creem, naqueles que esperam, naqueles que obedecem ao Senhor. Este rei, Asa, acabou morrendo
porque não creu no Senhor. E mesmo diante das circunstâncias da doença, ele não buscou a face do Senhor mais. Ele se desviou do caminho do Senhor porque Deus mandou o profeta repreendê-lo. Porque ele não creu no Senhor, Deus falou assim para ele: Rei Asa, não era o exército dos etíopes muito maior e muito mais poderoso? Porque você deixou de crer em mim? Leia a passagem, você vai entender isso. Porém, quando nós se deparamos com o rei Josafá, a partir do capítulo 17 de 2 Crônicas, Josafá assume o reinado. E Josafá tem um cuidado maior do que o rei Asa. Ele dedicava ao Senhor, ele buscava ao Senhor. Ele começou a pegar os sacerdotes, os levitas, e colocar espalhado pelo reino para ensinar para que o povo buscasse a face do Senhor. Ele instruía o povo na lei do Senhor. O rei Josafá tinha tantos desejos de buscar o Senhor, que Deus se colocou para ele como um Deus fiel. No capítulo 17, no versículo 3, diz assim, E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Abalaíns, antes buscou a Deus do seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Nesta época do reinado de Israel e de Judá, Israel já tinha se afastado da presença do Senhor. Judá ainda se mantinha fiel à lei do Senhor, com os seus altos e seus baixos por causa de alguns reis. Mas Judá em si ainda buscava a face do Senhor. E a palavra do Senhor ainda no versículo 6 do segundo capítulo de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 17, diz assim: E exaltou-se o seu coração em seguir o caminho do Senhor. E ainda tirou os altos dos bosques de Judá. E no terceiro ano de seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Auil e Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. E com ele os levitas Semaías, e Netaías, e Sebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias. E com ele os sacerdotes, Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Olha o que Deus faz quando um líder busca a face do Senhor. Quando uma pessoa que tem a responsabilidade busca a face do Senhor. Meu querido, você é aquele que comanda o seu lar. Através da sua vida, Deus pode mudar muitas coisas. Pode transformar uma nação. Então aqui nós vemos o rei Josafá ensinando o povo. E a palavra diz no capítulo 10 que veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá e não guerreavam contra Josafá. Quando nós buscamos a presença do Senhor e nos dedicamos, ou seja, aqui a palavra de Deus fala que o rei Josafá exaltou o seu coração em seguir ao Senhor e andar nos caminhos de Deus. Eu e você precisamos ter o mesmo desejo, a mesma vontade, porque aí Deus trará paz ao nosso redor e nós teremos a bênção de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. No capítulo 18 de 2 Crônicas, nós vemos que Josafá se aparentou com Acabe, o rei de Israel, que era totalmente iníquo, que não servia a Deus. E nessa comunhão que ele começou a ter com esse rei, ele acabou se comprometendo em ir à guerra com o rei Acabe.
Mesmo diante dessa circunstância, o rei Josafá queria consultar ao Senhor. E acabou chamando profetas de Acabe. E Acabe sempre, na realidade, as profecias para Acabe é que ele seria vitorioso. Mas Josafá, tendo uma comunhão com Deus, apesar do erro que ele cometeu, ele pediu que fosse um profeta do Senhor. E nós vemos aqui que o profeta do Senhor disse que não era para que essa aliança continuasse. Mas Josafá, como já havia se comprometido, acabou ficando. O resultado foi que essa batalha foi um desastre. Essa batalha onde Josafá se envolveu em Ramote de Gileade foi um desastre para as duas nações, para Israel e para Judá. E no capítulo 19 nós vemos que o profeta Jeú vai e repreende Josafá. Vai e chama a atenção de Josafá, repreendendo-o porque ele não ouviu a voz do Senhor. Da mesma forma que Deus chamou a atenção do seu pai, o rei Asa. Porém, a grande diferença entre o rei Asa e o rei Josafá, seu filho, foi que o rei Josafá se arrependeu e ouviu a voz do Senhor. E como ele já tinha feito muito bem para Judá, e tudo que ele tinha feito para que Judá buscasse a face do Senhor, o Senhor teve misericórdia de Josafá. E no capítulo 19, após nós vermos no início como Deus repreendeu Josafá, nós vemos assim, habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba até a montanha de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor seu Deus, o Deus de seus pais. Mesmo depois de ter sido repreendido por Deus, ele não fez igual ao seu pai. Ele não se revoltou contra o Senhor. Pelo contrário, ele foi e buscou o Senhor e ainda passou novamente por todo Judá, ensinando a palavra de Deus. Estabeleceu levitas, estabeleceu sacerdotes e começou a ensinar ainda mais o povo. E o povo começou a temer a Deus. E com felicidade de coração, conforme diz aqui, versículo 8, e também estabeleceu Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre juízo do Senhor e sobre causas judiciais, e tornaram a Jerusalém, e deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor com felicidade e com o coração inteiro. O rei Josafá, ele se humilhou, ele se arrependeu, ele se manteve na presença do Senhor, ele não se rebelou contra Deus. Muitas vezes, eu e você na nossa vida, nós consultamos ao Senhor. E apesar de ouvirmos a voz de Deus, mesmo assim cometemos erros. E Deus nos repreende porque nós não obedecemos. Eu e você temos que ter um coração pronto para receber a repreensão do Senhor, para que possamos ser corrigidos e com isso aprendermos do nosso Deus, do nosso Pai, e andarmos ainda mais nos seus caminhos e nos dedicarmos ainda mais à sua palavra e estarmos ainda mais cheios do Espírito Santo. Porque se fizermos assim,
o nosso Deus vai operar em nosso favor. Mesmo que através de a gente não ter ouvido a voz do Senhor, cometemos erro. Mas arrependa-se, volte-se ao Senhor, se apegue ainda mais a Deus. Deus nunca vai te desamparar. Apesar de Deus nos ensinar e nos repreender como filhos, Ele nos ama. E Ele nos ama para o bem. Então ouça essa palavra. E nós vemos que no capítulo 20, que é onde nós começamos, o rei Josafá recebe uma notícia de guerra contra Judá. Depois de tudo que ele já fez, ele assume o reinado depois do seu pai, o rei Asa. Ele pega a palavra do Senhor, envia levitas, envia sacerdotes a ensinar o povo. Deus traz ao coração dele uma alegria tremenda e ele busca Deus. O povo se arrepende. Josafá tira os potes ídolos, o povo começa a adorar o Senhor. Deus o abençoa grandemente. Ele adquire riqueza extrema. Comete um erro. Ele se aparenta com Acabe. E em cima deste erro, ele sai à guerra com Israel. E Deus o repreende e fala que não era para ele sair. Mas mesmo assim ele desobedece e sai. Deus manda um profeta. Repreende-o e ele tem a humildade de aceitar a repreensão. E ainda ordena que o povo seja ensinado novamente, mais vezes, a buscar ao Senhor. Aí no capítulo 20, apesar de tudo isso, apesar de todo esse arrependimento, apesar de toda essa história de comunhão com Deus, se levanta um grande exército contra ele. Um exército que ele não pode vencer, humanamente falando. Quantas lutas que se levantam contra mim e contra você. Quantas situações que se levantam contra nós. Doenças, pestes, problemas financeiros, situações onde somos provados em todos os sentidos. Até erros que eu e você cometemos. E nós clamamos a Deus por misericórdia, porque apesar de Deus falar conosco, nós não obedecemos. Quantas situações que nos cercam? Cercam o nosso lar, a nossa família? Cercam as situações que nós precisamos resolver. E Josafá não era diferente, eu não sou diferente, você não é diferente. Mas Josafá, no capítulo 20, diz o seguinte, e eu e você não estamos diferentes disso. Josafá temeu, no versículo 3. Ele teve medo do que se levantou contra ele. E Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. E apregoou um jejum em todo Israel. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Meu irmão, está passando por dificuldade, está passando por problema, se ajunte você e sua família, clame ao Senhor, peça por socorro do Senhor. Deus ainda é Deus. E Deus ouve aqueles que o buscam com inteireza de coração. E para Deus não existe impossível, nem difícil, nem circunstância alguma que Ele não possa operar. Deus, Ele vai operar em meu e seu favor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E aí ele faz uma oração linda. E clama ao Senhor. E no versículo 12, diz assim: Deus nosso, porventura não os julgará, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós.
E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meu querido, diante da situação que você está passando, você sabe o que vai fazer? Você já tem a solução? Você consegue resolver por si só? Se você não consegue, se põe de joelhos, busca o Senhor, jejue, clame a Ele. Porque é o que Josafá fez. Ele se humilhou diante do Senhor. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvido toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais e não vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Meu irmão, é muito lindo ler a palavra e ouvir quando Deus fala assim conosco. Mas será que nós estamos prontos para receber essa palavra com inteireza de coração e crer? Porque se Deus falou para Josafá que a batalha não era dele, era do Senhor, quais são as atitudes que Josafá tinha que ter? E quais são as atitudes que eu e você temos que ter diante desta palavra? A batalha não é sua, não é você, não sou eu que vou pelejar, é Deus. Porque a multidão que veio contra mim, que veio contra você, ela é muitíssima. E com as suas forças você não pode vencer. Não adianta o que você faça. É Deus que vai fazer. Aqui, Deus operou além do que ele fez com o pai dele. O rei Asa, quando veio o exército de 1 milhão de homens, ele saiu à guerra e ele venceu. Com Josafá, Josafá não precisou sair à guerra. Josafá não precisou colocar os homens na batalha. Deus tem muito mais para mim e para você. Nós precisamos crer, nós precisamos adorar ao Senhor, nós precisamos louvá-lo na santidade dele. Josafá prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos do Coatitas, dos filhos do Coraitas, para louvarem o Senhor, o Deus de Israel, com voz muito alta. No calor da bênção de Deus na minha e na sua vida, quando Deus vem e usa um profeta para falar conosco, nós também fazemos isso. Levantamos, adoramos e glorificamos. Mas e o dia seguinte? O que eu e você fazemos no dia seguinte das promessas de Deus serem declaradas nas nossas vidas? A gente levanta e olha novamente pela circunstância e tememos? Não é assim? Não é isso que acontece? Eu e você no dia seguinte, quando diante da circunstância, tememos. Apesar de Deus já ter falado conosco que é Ele que batalhará, é Ele que dará a vitória. Eu e você tememos.
Mas, olha, aí aprendamos com Josafá. E pela manhã cedo, ou seja, o dia seguinte, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E, saindo-lhe eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. E aconselhou-lhe com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo o louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Meu irmão, meu querido, no dia seguinte da promessa de Deus ser declarada nas nossas vidas, nós temos que se manter no mesmo espírito que estávamos louvando ao Senhor. Eu e você temos que adorar ao Senhor na sua santidade e render-lhe graça e crer que Deus é poderoso. Não podemos deixar que uma noite de sono, alguns momentos ou alguns dias que se passaram da promessa que Deus fez para nós, o temor volte ao nosso coração. Deus deu vitória a Josafá. Deus dará vitória para mim e para você. Creia nisso. Creia que Deus é poderoso. O Deus de Josafá é o mesmo Deus meu e seu. As promessas que Deus faz aos seus filhos, a mim e a você, é que nós estamos em Cristo. Cristo está em nós. O Espírito Santo habita em nossas vidas. E nós, pelo Espírito, saltamos muralhas, desbaratamos exércitos. E que o nosso Deus tem zelo de mim, tem zelo de você. Ele cuida da nossa vida. Esse é o nosso Deus. Ele não se afasta, Ele não desampara, Ele não foge à luta, Ele não desiste de você, Ele não se afasta de você. Deus não pode ser vencido. Esse nosso Deus está vivo. Este Deus é o Deus que cuida da nossa vida como a menina dos seus olhos. Este Deus é o Deus que nos protege, nos ama. Este Deus é um Deus que pode todas as coisas. Creia, mas haja como a sua fé. Se Deus falou, creia que Ele fará. Mas nas suas atitudes, no seu dia seguinte, continue agindo com fé. Não desanime, mesmo que as circunstâncias fiquem mais difíceis. Ou você acha que conforme os homens de Judá iam no caminho seguindo em direção à batalha, com os cantores louvando à frente do exército, você acha que eles não sabiam o exército que eles iam encontrar? Era uma grande multidão. E no começo do capítulo 20 fala que Josafá temeu, porque ele não podia vencer aquele exército. Ele não tinha condições humanas de vencê-los. Mas ele creu na promessa de Deus. E Deus deu a vitória a ele. Mas ele agiu conforme a promessa. Eu e você precisamos agir conforme a promessa que Deus nos fez. Não se esqueça disso. Creia, Deus pode todas as coisas e Deus quer fazer por você. Creia, busca o Senhor. Amém?
Querido, se você gostou dessa mensagem, compartilhe. Deus tem mais pessoas. Ele pode, através do seu compartilhar, operar na vida de outros. Compartilhe essa mensagem. Amém?